Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Mais Eu. No episódio de hoje, eu vou estar entrevistando a Luisa Borges. Ela é uma analista de marketing, 34 anos, que mora na cidade de São Paulo. E eu tenho o prazer de ser um amigo particular da Luisa. E pouco depois de conhecer ela, eu fiquei sabendo que ela tinha sido diagnosticada há alguns anos atrás com esclerose múltipla. Quando este projeto começou, uma das primeiras pessoas que eu quis entrevistar foi ela. Porque não somente queria saber um pouco mais sobre esta doença, conscientizar sobre a mesma, senão que eu também queria saber sobre como ela conseguiu tirar a poeira, dar a volta por cima e seguir para frente. Porque o jeito como ela explica as coisas, como ela não permitiu que isto definisse sua vida e como ela aprendeu mais sobre suas fortalezas que suas debilidades, é uma história que a gente deve compartilhar, com certeza. Por isso, para vocês, deixo aqui a entrevista com a Luisa Borges. Espero que gostem bastante. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais Eu. E hoje eu tenho a entrevista mais... Eu não vou falar mais inusitada, mas eu vou falar que ela foi... Era para ser, mas não foi, mas está sendo, mas será. Que é a parte importante deste assunto. Por quê? Bueno, no começo ela foi determinada que ia ser a primeira entrevista desta série de entrevistas do podcast, mas por coisas aqui, coisas lá e coisas demoraram em São Paulo, a gente não conseguiu fazer essa entrevista nesse momento. E a gente literalmente morar a menos de 40 metros de distância. Hoje em dia estamos fazendo esta entrevista por uma videochamada, que devemos estar... Quantos quilômetros estamos de distância? Uns 600. Uns 600 quilômetros, só para vocês saberem. Então, mas quando as coisas são para ser, quando as coisas precisam fluir, fluem. Como a nossa amizade, que começou por uma rolha, não do tamanho natural, mas começou. Hoje eu vou entrevistar a Luisa Borges, que para mim tem sido um prazer conhecer ela na minha vida. Como amiga, ela tem sido inspiradora em muitos aspectos. A gente vive se dando uma força mútua para que as coisas aconteçam e eu acho que também o carinho e orgulho é mútuo, né? Muito deste projeto de Mais Eu também surgiu da ideia do apoio, da coragem que ela foi dando para mim. Luísa, ela trabalha na área de marketing, né? Ela se especializou nessa área, tem anos já trabalhando nisso, inclusive trabalhou para uma agência de publicidade bastante conhecida da área na cidade de São Paulo. Ela é mãe da Lola, né, já há uns 10 anos, mais ou menos, acho que falou. Está com seu parceiro, namorado Caio, filha da Edna do Ricardo, que são os queridos, que adoro, e irmã da Cecília, uma futura pianista internacional, né? Com toda essa apresentação, eu quero entrevistar a Luísa por um assunto bem particular, mas fora disso também por todas as vezes que a gente foi descobrindo como a vida vai nos apresentando pessoas que nos dão uma inspiração no nosso dia a dia. Nesta série de entrevistas, eu já tenho falado com várias pessoas próximas a mim, e vou falar também com outras tantas, porque eu considero que é muito mais difícil a gente se inspirar de uma grande cantora, um grande futebolista, um grande jornalista. Eles podem trazer alguma coisa para a nossa vida, alguma inspiração. Mas essa força, essa inspiração, essas palavras que são capazes de mudar nosso dia a dia, algumas vezes vêm de um amigo, de um irmão, do pai, mãe, de um colega, de um vizinho. E são essas palavras que me transformaram na pessoa que sou hoje, que eu quero render uma homenagem através desta entrevista. E por isso mesmo, eu quero que essas pessoas que me inspiraram inspirem a outras, a contar suas histórias, a contar o que tem o que tem acontecido com elas, como se elas se transformaram na pessoa que são hoje. E então, por isso, eu quero que vocês tenham o prazer que tenho eu de conhecer também a Luisa Borges através desta pequena entrevista. Ah, meu querido, que prazer estar aqui com você hoje. Que prazer ter conhecido você há um ano atrás aí por causa de uma rolha do tamanho de um banco. E realmente você é inspirador, né? E você traz toda essa energia gostosa de se conviver e de te ouvir. É sempre muito bom. Estar com você é sempre muito bom. Então é um prazer muito grande fazer parte disso, ter sido selecionada aí para fazer parte desse super projeto. Eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada.
Não, imagina, eu que realmente agradeço pelo tempo, pela dedicação e por poder compartilhar nosso tempo, que para nós não é nenhuma, como se fala, nenhum esforço realmente falar. A É. gente vive se falando, acho que quase todos os dias, por Sim. qualquer plataforma. Alguma vez que você viu que tem que te escrevi? Não, eu entrei no Instagram, não vi nada. Não, te escrevi pelo WhatsApp. Ah, tá, já. Depois vou lá e vejo. Mas é isso. E então eu acho que ter uma conversa entre nós dois não é um assunto muito difícil de ter. Hoje possivelmente vai ser, porque tem um assunto pelo qual particularmente eu quis falar com você. Há um tempo atrás, você mencionou que você foi há vários anos atrás diagnosticada. Aliás, mentira, estou me enganando. Teve uma época, uma vez que eu perguntei que como você estava, não sei o quê, e falaram, não, você teve que ir ao médico. Aí eu fiquei preocupado, mas o que foi, o que aconteceu? E aí eu fiquei sabendo que você, há um tempo atrás, já tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla, certo? E se bem isso não é o que te define, e eu sei que isso é o que não te define como pessoa, é por isso que eu quero falar. Porque, em parte, esta entrevista era para ser feita o dia da visibilidade da esclerose múltipla, e em parte porque é inspirador o jeito como você leva essa garra para, para levar para frente essa situação. Então, vamos começar pelo zero, porque realmente eu estou igual que muitos dos meus ouvintes. Não sei muito do assunto, aliás, não sei nada fora de uma pequeníssima conversação que a gente teve. Então, o que é a esclerose múltipla? Bom, de forma bem resumida, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, o seu organismo, o seu sistema imunológico, ele tem um pequeno defeito. E ele acha que uma parte do seu próprio corpo é algo que ele precisa destruir. Então, na esclerose múltipla, essa falha no nosso sistema imunológico, ela destrói uma parte específica do nosso corpo que chama bainha de mielina, que é uma camada protetora ali dos neurônios, né, parte da medula, e ele destrói aquilo, e aí os nossos neurônios, os nossos sinais, né, é como se fosse um fio desencapado, né, então aqueles sinais, eles passam de uma forma incorreta, né, eles não fazem aquela passagem que eles deveriam fazer por conta dessa destruição que o nosso organismo faz na bainha de mielina. Isso gera uma série de problemas aí, desde distúrbios motores, então problemas de marcha, problemas para andar, falta de sensibilidade, pode afetar o nervo óptico, então perda de visão, fadiga, enfim, a própria doença diz, né? Esclerose múltipla é uma série de sintomas possíveis e que se apresentam de diversas formas nas pessoas, né? Então é muito difícil você encontrar um esclerosado que seja igual a outro, né? Então, normalmente, um tem mais sintomas motores, outros já teve sintoma visual, né? Então, perda de visão, outros têm muita fadiga, outros não têm tanto. Então, é muito variado, assim, é um leque muito grande de problemas aí que a gente pode apresentar. Mas como você falou, né? Hoje eu acho que eu encaro isso de uma forma muito mais tranquila do que eu encarei no começo. E é algo que não define, não só não me define, mas não define qualquer pessoa com essa doença ou com qualquer outra doença, né? Eu acho que é parte da nossa vida, como, enfim, qualquer outra particularidade de qualquer outra pessoa. Mas é basicamente isso que é a esclerose, de forma bem simplificada. Segundo nosso atual presidente, eu sou doente eu tenho uma doença chamada homossexualidade, né? A qual, obviamente, também não me define, nem porque ele falou, nem porque seja isso que me define. Porque eu sei que na vida a gente tem coisas como que tem aristas de nossa vida que fazem parte dela e que a gente vai levando ela no dia a dia, no trabalho e tal, mas que não é isso o único que eu sou, que não é isso o único que vai tomar parte da minha vida. Você falou agora há pouco, eu não. Isso foi mais fácil que no começo, né? Obviamente, imagino que no começo foi um pouco difícil. Por que você foi até um médico? Quais foram os sintomas? O que te levou até lá? Antes de eu entrar nesse tema, eu acho que primeiro fora Bolsonaro, né? Então você falou do presidente,
Bom, é um asno, né, eu não sei como esse cara chegou ali, mas vamos dar um jeito de tirar ele, então eu só queria deixar registrado aqui a minha opinião. Em segundo, eu acho que qualquer coisa que é fora do que a gente está esperando, assim, que é fora daquele confortinho que a gente tem de vez em quando, que te dá um susto, é algo muito difícil de se lidar, né. E quando eu descobri a esclerose, eu estava numa fase da minha vida, eu tinha 25 anos, né, então eu estava, pô, cheia de energia, eu Muito estava nova, muito muita nova. coisa pela frente, né? Exato, né, estava cheia de energia, cheia de planos, estava na faculdade, estava, sabe, assim, eu tinha muitas coisas, muitos planos, muitos sonhos, muitas coisas para lidar, ia para lá, ia para cá, e fazia, e saía com os amigos e tudo isso. E quando eu descobri a esclerose, foi de fato um baque, foi um susto, assim. Eu lembro de um filme que eu assisti, que é dos livros lá, o Desventuras em Série, que eles falam que quando você toma um susto desse, é como se você estivesse descendo uma escada e daí você achasse que tem mais um degrau, mas na verdade não tem. É um pouco essa sensação mesmo, né? De você falar, puta que pariu, e agora? O que isso quer dizer? O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer? Eu vou ser incapaz de fazer o quê? E assim, gera muitas incertezas, né? Muitas incertezas e muitos medos e muitos desafios. Então, assim, é muito desafiador esse início, sabe? E eu falo que, assim, como é uma doença muito, muito diversa mesmo, em termos de sintomas, em termos de continuidade, tem gente que se adapta bem aos remédios e fica muito bem, tem gente que não, e daí tem um acúmulo de sintomas e de problemas, e então, assim, é muito difícil você olhar para uma pessoa e falar: não, não, relaxa, essa gripe vai passar em 7 dias. Não, a esclerose não vai, você não vai poder falar nunca para um cara que, não, não, você vai ficar de boa, você vai. Então, assim, é muito assustador, porque daí eu via relatos, às vezes positivos, só que eu via muitos relatos negativos, e daí a gente começa lógico, né? A gente é uma merda, a gente sempre absorve aquilo e fica pensando, meu Deus, eu tô fudido mesmo, e não sei o que vai ser e tudo mais, e você vai sendo consumido por aquilo, né? E realmente o começo é bem cansativo, assim, psicologicamente cansativo, fisicamente cansativo, porque até você encontrar um remédio que seu corpo aceite legal, que dê uma freada ali nos surtos, né? Porque a esclerose, o tipo de esclerose que eu tenho, ela vem em surtos, ela é a remitente recorrente, que é eu tenho um surto, aí depois aquilo passa e eu fico mais um tempo bem, daí depois aquilo volta. Então, assim, era sempre uma incerteza, era sempre uma coisa assim, putz, será que eu vou, tô indo dormir bem hoje, mas será que amanhã eu vou acordar bem? Né? Como que será que vai ser? Então era muito pesado nesse sentido. E eu era muito nova também, né? Então foi assim, de fato, assustador. Foi um período bem assustador, assim. Eu tenho duas perguntas. A primeira, teve algum sintoma que te fez falar, gente, alguma coisa não tá boa comigo, eu preciso ir ao médico? O que foi? Foi especificamente uma parestesia do lado esquerdo do meu corpo, só que só do umbigo para baixo. Então, eu não sentia direito a minha perna esquerda. Basicamente foi isso. Então, a sensibilidade mudou. Eu lembro que minha irmã era menorzinha na época, né? Minha irmã é 18 anos mais nova que eu. Então, eu falava, Cecília, belisca a minha perna, belisca do lado direito e do lado esquerdo. Ela ia lá e beliscava, achava maravilhoso aquilo, né? E ia lá e beliscava. E aí, e aí, do lado direito eu sentia, claro, doía. Do lado esquerdo, não. E ela apertava bastante, não sentia. Aí, um pouco de formigamento, um pouco de dormência também. E, cara, eu falei, puta, isso tá estranho, isso não é normal, nunca tinha sentido aquilo. E aí meu pai já catastrofista, não, acho que você tá tendo um derrame, um AVC, vamos pro hospital, vamos. E aí eu fui, de fato, Pai fui tranquilo, relaxado, super ajudando a gente, de né? boa, né? Pesquisar no Google os sintomas, que é sempre muito bom isso, né? Pode É, pesquisar. eu parei desde o momento que a Google começou a me dar funerárias. Eu, É, eu perguntava por um sintoma, me falava, tem uma funerária perto de você. Não, 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 então vamos parar, melhor vou no médico. a mais próxima. E Então, e foi assim, foi no mês de março, eu lembro, foi assim, no finalzinho de março, e aí a gente foi, de fato, num pronto-socorro, e o médico
pediu uma tomografia, mas que não é o exame ideal para isso. Tomografia normal, falou: ah, você deve estar com um nervo pinçado na coluna, alguma coisa assim que está causando essa dormência, né? Aí fui num médico, pediu um monte de exame, não dava nada, foi em outro, pediu isso, não dava nada, até que eu fui num médico, num acupunturista que eu ia sempre, e ele falou: ah, Luísa, eu acho que você tem que fazer uma ressonância. Só que daí ele pediu uma ressonância, só que ele pediu da lombar. E na verdade, quando eu descobri as minhas lesões, elas estavam mais para cima, elas estavam, né, na medula e no cérebro. Então essa ressonância da lombar não deu em nada, né? Tava normal. Só que cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, não era normal. Eu conhecia meu corpo, né? Aquilo não era para estar daquele jeito, não era algo que eu já tivesse sentido, não era nada que eu já tinha sentido antes, na verdade. E aí eu fui num neurologista que eu tinha feito um tratamento há uns anos atrás, quando eu era adolescente, que eu tinha muita enxaqueca, e foi um neurologista assim maravilhoso. E eu lembrei dele e falei: quer saber, eu vou lá. E aí quando eu fui lá, ele falou: nossa, e o cara, assim, muito assertivo mesmo, assim, de olhar, ele falou: Luísa, vamos fazer a ressonância de crânio, de neuroeixo, né, que eles chamam, de crânio, de cervical e torácica, que é pescoço e a coluna mais para cima, e vamos ver, mas isso tem cara de ser alguma doença desmielinizante, né? Que é o nome que a gente dá para esclerose também, né? Por conta da baía de mielina, então ele desmielinizante por conta disso, porque ele destrói essa parte. E aí, de fato, eu fiz a ressonância e apareceram algumas lesões no cérebro e algumas lesões na medula. E aí ele me indicou para um especialista lá do Hospital Santa Isabel, e aí com o exame clínico, mais as ressonâncias e mais um exame de líquor, a gente fechou o diagnóstico, e daí em 3 meses, mais ou menos, nesse processo todo, eu fechei o diagnóstico de esclerose, né? Então foi assim que eu descobri. Imagino que foi uma situação assim, tipo, não somente estressante, sino triste. Para você, tudo, hoje em dia, há 8 anos atrás, Sim. você sabe qual realmente é a realidade desse diagnóstico que deram nesse momento, mas para aquele então, que você não sabia, imagino que foi um baque muito forte. Foi tipo, o doutor deu um tiro no meio do peito. Você saiu daí como? Foi para onde? Falou com quem? Eu estava com a minha mãe e o Caio estava esperando a gente também. E aí mas assim, né? Na verdade, eu tinha meio que pré-fechado o diagnóstico no médico anterior, e ele já tinha meio que explicado como que as coisas funcionavam, que existiam remédios muito bons para isso, né? Já tinha se desenvolvido muito, que eventualmente eu ia ficar internada para fazer pulsoterapia, que é quando a gente está num surto e tem que tomar ali altas doses de corticoide para reduzir a inflamação e tudo mais. E então eu já fui assim, eu fui para esse outro médico para de fato fechar e passar a régua nesse assunto, já meio que sabendo, mas quando ele falou, eu lembro de ficar assim, meio, sabe, sem entender direito, a ficha não cai direito, tipo, e agora? O que que acontece agora, né? É assim, tá, você tá doente, o que que eu faço, né? O que que eu devo, quem eu devo procurar, para quem eu devo contar, eu devo, não sei, já não sei, né, o que que eu faço. Então foi bem isso mesmo, uma confusão total. E eu acho assim, naquele momento eu não percebi que as coisas iam mudar, né? Porque os meus sintomas, na verdade, era uma coisa que me incomodava, mas não era uma coisa que me impedia de andar, ou que me impedia de enxergar, ou que putz, não consigo fazer tal coisa por causa disso. Não, me incomodava um pouco, de vez em quando eu esquecia, daí às vezes eu lembrava, porque eu ia caminhar, ou ia encostar na perna, e aí eu lembrava, putz, olha, ainda não estou sentindo, mas não foi uma coisa assim, sabe, um super sintoma que, caramba, tem algo muito errado. Não, eu sabia que tinha algo errado, mas não era nada assim, né? Tão absurdo. Então, assim, quando fechou o diagnóstico, eu fiquei pensando assim, tá, mas será que é só isso? Será que eu vou, sei lá, ficar com a perna formigando, depois não vai formigar mais, e depois como que vai ser, né? Então, eu não tinha a dimensão do que ia mudar na minha vida. Então, acho que por isso também que eu não entendi direito o que ia acontecer. A ficha não caiu de imediato, assim, né?
a ficha foi cair um pouco mais para frente, na verdade, né? Quando eu comecei a fazer o tratamento, aí a ficha caiu, sabe? Então, eu acho que foram fases, assim, né? Primeiro essa angústia toda até eu descobrir o que eu tinha de verdade, né? E aí, quando eu descobri, por um lado, eu tive um certo alívio de, tá bom, não tô bem louca, não, eu tava, de fato, sentindo alguma coisa que não era para eu sentir, né? Eu fui atrás, foram 3 meses aí procurando, cavando isso, e ok, agora eu descobri o que eu tenho. Mas e aí, o que eu faço a respeito, né? Então foi uma coisa assim meio um choque, mas que eu fiquei meio anestesiada, sabe? Eu fiquei anestesiada, acho que essa é a palavra. A vida sempre imita a arte, né? Aliás, a arte sempre imita a vida, desculpa, mas alguma vez é inverso, né? E eu lembro que eu assisti faz anos um filme que se chama 50 e 50, de um cara que diagnostica um tipo de câncer muito forte e ele descobre que tem uma probabilidade de sobreviver de 50. Então é 50-50. E quando o doutor começa a falar, não, porque o que você tem é mialite, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquelas palavras. Mas doutor, não estou entendendo, o que o senhor está falando? Que você tem câncer nas costas, mas ele literalmente disparou isso. Eu só lembro que na cena o som foi se apagando e ficou como um silêncio ensurdecedor, parecia como que se um trem estivesse, como que ele estivesse no vazio. E para mim foi essa cena vivo até, levo comigo até hoje, é exatamente por isso, porque eu penso, gente, imagino que deve ser assim. E você descreveu agora o que aconteceu com você do mesmo jeito, tipo, olha como foi, eu estava lá, só que no momento eu fiquei como que meio fora do lugar, meio que tal. Como foi a família? Você falou que sua mãe estava aí, que Caio estava te esperando. Como foi com eles? Ah, eu acho que todo mundo teve um pouco desse sentimento, assim, porque não é uma doença conhecida, não é uma doença que é amplamente explicada por aí, como que funciona, como que não funciona, né? Não tem os holofotes. É uma doença rara no Brasil, né? Eu acho que são poucas pessoas, depois eu até vejo a incidência aqui para te passar, mas não é algo que todo mundo conhece. E acho que todo mundo ficou meio assim, tipo, puta, e agora? O que tem que fazer? Como que a gente apoia? Como né, que vai ser e tal? Acho que todo mundo teve um pouco esse sentimento. Mas a minha família sempre foi assim muito acolhedora, sabe? Então, eu sempre vejo assim uns relatos muito absurdos, né, dos grupos que eu participo, minha família acha que é besteira, minha família não me apoia, minha família acha que eu estou fazendo charminho, fazendo drama, e eu nunca tive isso com a minha família, assim, eu sou uma puta sortuda, embora, enfim, né, enfim, acabei de falar que eu tenho uma doença rara e sou uma puta sortuda, mas de fato é assim que eu me sinto, porque eu tive todo o suporte da minha família, tive todo o suporte do Caio, do meu companheiro, isso que na época a gente namorava há pouco tempo, né? A gente namorava há 2 anos, sabe? Então, e ele, meu, encarou ali, ia comigo no médico e via como eu tava, ajudava quando eu comecei a tomar os medicamentos, né? Que eram medicamentos injetáveis e puta saco, né? E, então, assim, ele sempre estava presente, né? Minha mãe, minha irmã, meu pai, meus tios. Então, todo mundo, assim, sempre foi muito participativo e muito acolhedor, né? E ao mesmo tempo, eu acho que eles tinham muito medo também, né? Porque eu lembro das vezes que eu fiquei internada e tudo, e daí ele sempre, a Fátima, você conhece a Fátima, minha madrinha, né? E ela é super alto astral, ela ia para o Sim, sim. hospital, e não, que vai ficar bem, que não sei o quê. E eu falava, não, eu não quero esse alto astral, eu quero estar mal, eu quero estar na fossa, eu tô fodida, não, sabe, assim, mas eles souberam colocar as coisas da forma como eu precisava, sabe? Minha mãe super pé no chão e fazia o necessário, ligava para médico, ia atrás de outro, meu pai nas pesquisas e não, conheço um amigo meu, me indicou fulano que faz um tratamento específico com não sei o quê. Então, assim, todo mundo se envolveu muito, né? E isso eu É, acho que foi crucial para eu me sentir tranquila também, né? Nesse processo de aceitação, de entender melhor e tudo mais. e a verdade eu posso falar assim, tipo de primeira mão. Eu conheço sua família, também são seres maravilhosos, né?
inclusive para os que nos estão ouvindo, o pai da Luísa, ele agora há pouco, eles escalaram um monte muito alto lá no Chile, e ele tem mais de 50 anos, o tio dela fez 50 anos agora há pouco, e para mim me parece uma história bastante inspiradora, tanto que eu vou entrevistar eles aqui, assim que os que estão ouvindo podem agendar aí que a gente vai ter essa entrevista por aqui no futuro. Mas eu conheço sua família, eu sei que isso é assim, esse jeito como eles se movimentam, como eles se mexem, como essas coisas. Você falou do Caio, você falou que estavam começando. A esclerose virou um terceiro no relacionamento? Ou é simplesmente a gente toma mais cuidado com algumas coisas que antes? Eu acho que no começo sim, eu acho que no começo a esclerose era um assunto meio que dominante, né. Será que isso pode? Será que isso vai te fazer mal? Será que se a gente for viajar e você passar mal é um problema? Será que tem hospital perto? Vai viajar, o medicamento é injetável, o hotel tem que ter geladeira, a gente não pode ficar em hostel, a gente então, assim, era uma questão muito presente, né. Acho que depois de um tempo não, depois de um tempo eu falo, né, depois que eu mudei para medicamentos que eu tomo via oral, depois que eu amadureci essa relação com a esclerose, ela é meio que um encosto, né, na verdade. Ela tá ali, mas você não vê, né, você não às vezes ela aparece, uma porta bate, a luz pisca, assim, mas você não sabe exatamente o que é. Então, na verdade, ela ficou assim como essa entidade, assim, né, não se sabe ao certo. Mas no começo sim, no começo era uma figura mesmo muito presente, e que depois foi se apagando e, tipo, hoje, assim, tranquilamente eu falo, às vezes eu esqueço que eu tenho. Às vezes, se não for eu só não esqueço de tomar o remédio, ainda É, bem, mas, né, você não pode esquecer a ponto de não tomar o remédio, mas, às vezes eu esqueço, porque ela não me atrapalha. lembra, sabe, ela não me lembra o tempo todo dela, então acho que é isso. E aí, obviamente, né, para quando a gente começou a nossa conversa, que foi muito estranho falar, eu vou falar com você exatamente disso, mas porque achei interessante. Mas o que achei interessante foi exatamente isso. Olha as piadas que você faz, o jeito como você fala dela, como você enxerga ela. O que falaria a Luísa hoje para aquela mesma Luísa que esteve sentada naquele doutor que recebeu aquele diagnóstico? Quais seriam as palavras para ela? Olha, eu acho que eu falaria para mim o que eu falo para os novos esclerosados, que vêm com esse mesmo sentimento, às vezes, falar: "Puta, acabei de descobrir, tô sem chão, não sei o que que vai ser". Que assim, você pode não saber agora, mas daqui a algum tempinho sua vida vai ser bem diferente, sabe. Daqui a algum tempinho, nada disso tudo que você está sentindo vai ter esse mesmo peso que tem hoje, né? As coisas vão melhorar, você vai conseguir se adequar a essa nova questão, aos limites, a essas particularidades que a doença te impõe, mas você vai se sentir mais leve em relação a ela, sabe? E eu realmente acredito nisso, eu realmente vejo a minha trajetória, eu vejo que isso tudo é verdade, assim, eu até falei com você um tempo atrás que eu estava, né, mexendo numa papelada em casa e eu achei, né, uns cadernos que eu anotava às vezes, né, no começo como eu estava me sentindo, né, como que eu estava em relação àquela grande novidade que era ter esclerose. E aí eu olhei para aquilo tudo e falei: "Puta, que barra que eu passei, né, caramba, a Luísa do passado se fudeu legal, assim, a Luísa do passado, porra, cortou um dobrado". Ela não poupou nada para a Luísa do futuro, É, mas assim, olha que legal, a Luísa do futuro tem uma relação tão mais saudável com isso tudo, né. A Luísa de agora, fala disso numa boa, a Luísa de agora não sofre por causa disso, né. Então, que legal, né, ter visto essa transformação, esse amadurecimento em relação a um problema que eu tenho hoje, que eu sempre vou ter, né, então é uma doença que não tem cura ainda, né, embora a gente sempre fique aí animado com alguns estudos e tudo mais, mas é uma doença que, em teoria, eu vou ter até o final da minha vida, né? Então, assim, e mesmo assim, não é falar isso não me dá medo mais, né? Isso é muito importante, assim, isso é muito bom, é muito tranquilizante mesmo.
Eu fui meio cheio de dedos para perguntar do assunto, porque não sabe, ninguém sabe como a outra pessoa vai reagir. Você talvez com a maior da educação ia me falar, viado, não, não vou falar disso, desculpa, mas não quero. Ou ia me falar, olha, sim, vamos falar do assunto, porque não, que foi o que aconteceu, né? E aí você até falou que era interessante porque estava perto do dia da visibilidade, né? É importante este dia? Sim, por que você considera que tem que existir esse dia? É importante, e eu só descobri esse dia depois que eu me descobri participando deste seleto grupo, né, de É claro, pessoas aí agraciadas com essa doença. Mas eu acho que é sempre importante, assim, a gente mostrar que existem coisas fora da bolha, né, fora da bolha que cada um vive. E a esclerose sendo uma doença bem específica, uma doença que é rara, que não é todo mundo que sabe, eu acho que isso ajuda em algumas situações, né. Então, por exemplo, sabe, eu já tive que andar de bengala, entendeu? Eu já tive que andar de bengala e as pessoas olhavam estranho, e as pessoas meio que você se sentia um pouco julgado, tipo: "Por que que essa moleca de 20 e poucos anos tá andando de bengala?" Tipo, o que que ela sabe, assim, existe uma curiosidade sempre, né, em relação à vida alheia, mas eu acho que quando a gente nutre as pessoas de informação, de conhecimento, você quebra um pouco, sabe, as chances dessa má comunicação, desse pré-julgamento, disso tudo, né. Então, assim, por exemplo, hoje em dia eu já não julgo tanto quando eu vejo uma pessoa sentada num banco que é para deficiente, mas que aparentemente não tem uma deficiência, porque essa pessoa É. ela pode ter alguma coisa que a gente não sabe, né? Ela pode ter, lógico, eu falei tanto justamente porque a gente está condicionado a julgar o outro sem saber da história, então Sim, não sim. vou falar que eu não Por julgo, fora me porque parece que ele está normal, para mim exato, uma mas deficiência tem que ser uma coisa mais visível, acho exato. que talvez foi como fomos tem a ver mais com o aprendizado, como fomos ensinados a entender que essa pessoa que tem que cobrir certos padrões para eu determinar que tem uma certa discapacidade, do mesmo jeito, alguma vez tem discapacidades que não são óbvias, que não são literalmente óbvias. Talvez uma pessoa esclerosada não vai passar por isso de que sempre vai estar mal. O exemplo é você, né? Mas tem um dia que vai estar mal. Então, talvez Uhum. esse dia ele precise de estacionar o carro aí, talvez esse dia ele precise de tomar essa cadeira no ônibus que é especial, que para isso existem essas leis. Como é a infraestrutura no Brasil ao respeito? Não estou falando desde o ponto de vista de saúde, nem Uhum. pública nem particular. Estou falando do ponto de vista de instituições, organizações, ONG. Você fala que faz parte desses grupos. Como você chegou lá? Os doutores conhecem, fazem parte, indicam? Porque acho que uma rede de apoio é muito importante. Você tem sua família, mas tem outros que, como você mesmo falou, não contam com essa rede de apoio dentro da família. Existem algumas associações, aqui em São Paulo, acho que é a ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Existem, associações, acho que locais, né, eu sei que tem no Rio, mas eu confesso que eu não me relaciono a fundo, mas eles fazem um trabalho direcionado a isso, a conscientização, a ajuda direta mesmo. Tem alguns serviços não só da área médica, mas de uma coisa até legal, eventualmente, que a pessoa precisa entrar na justiça para ganhar direito até algum remédio, então eles prestam esse apoio legal também, enfim. Mas eu participo de uns grupos no Facebook, na verdade, desde que eu descobri a doença, eu comecei a pesquisar e comecei a entrar nos grupos e ver ali os relatos das pessoas, que a gente compartilha muito, né? Puta, eu tô com tal sintoma, alguém já teve isso? Como que foi? Alguém já conseguiu tal medicamento? Alguém está conseguindo tirar o medicamento na farmácia tal? Alguém tem remédio para doar? Então, acaba sendo ali uma comunidadezinha mesmo, onde a gente troca esses problemas que eventualmente são bem parecidos, né? E um fala para o outro ali alguma coisa. E o legal, assim, que eu tenho visto bastante gente ultimamente com postagens assim: olha, consegui fazer uma corrida, ó, consegui ir para academia essa semana, consegui. Então, assim, essas coisas que parecem tão Essas pequenas, pequenas vitórias. exato, mas sendo compartilhadas ali, eu acho que é muito inspirador, sabe? Porque tem gente que realmente, né, não tá legal, tem gente que tá em surto, tem gente que não descobriu ainda, mas está no processo. Então, eu acho que é sempre importante. Fora esses novos entrantes, né, que é o que eu te falei, sempre tem uma galera que está
puta, acabei de fechar diagnóstico, não sei o que fazer, tô totalmente perdido. Então, assim, eu já conheci muita gente nos grupos, né? Já troquei remédio com quem estava sem. Então, às vezes, puta, eu tenho uma caixa sobrando aqui, o cara não conseguiu pegar. Ah, vou dar minha caixa de remédio para ele. Depois, quando você tiver a mais, você me devolve, ou a gente vê, né? Ou então parei de tomar tal remédio, né? Tenho aqui sobrando, não tenho o que fazer porque eu não tomo mais. Então, eu acho que acaba sendo uma comunidade, uma rede de apoio assim muito importante, né? Bonito escutar isso, né? Como a utilização das redes sociais permite esse desenvolvimento de cadeias de apoio que, como você mesma falou, algumas vezes nem intrafamiliares acontecem. É uma pena que dentro da família não consigamos esse apoio, mas esse tipo de julgamentos não acontece com outras atitudes, com estilos de vida, com posições políticas e tudo isso. Mas passando mais ou menos de pau para cachorro, como você falou, tem essas pequenas vitórias que eu vejo que as pessoas estão colocando aí. Mas bora combinar. Você tem umas vitórias muito interessantes. Você é uma corredora. Pelo menos antes corria mais que agora e todo o assunto, né? Então aí eu quero que me conte do assunto. Como é isso para você? Como é essa vida de correr, de fazer caminhada? Eu não sou esportista, não conheço os termos, então explica aí para a gente. Bom, na verdade é o que você falou, né? Antes da pandemia, na verdade, eu corria mais, eu estava mais focada nisso, né? Minha ideia era em 2020, né, treinar legal, tentar fazer ação silvestre no final do ano. Porque eu até levei para o meu médico, Bom, falei, só para te deixar tranquila, o 2020 não saiu como esperava para muitas pessoas, tá? não. Não foi você, a culpa não é sua, tá? Sim, sim, foi meio estranho para todo mundo, né? Mas eu levei para o meu médico essa vontade que eu tinha. Eu falei: "Você tem algum paciente esclerosado aí que já, não, espera, tá vendendo droga. Você tem aí alguma coisa? Não, você tem algum paciente seu que já correu maratona, né? Porque, meu, eu tenho vontade de correr, de treinar real assim e tal". Ele falou: "Lu, tenho até uma paciente que já fez, acho que era um Ironman, alguma coisa assim, que ela, e ele falou assim, e é muito louco, porque assim, ela tinha muita lesão mesmo quando ela descobriu. Só que ela não tinha tanto sintoma, justamente porque ela tinha essa atividade toda, né? Ela fazia muita atividade física e ela só sacou que tinha alguma coisa diferente com ela quando ela parou de correr 20 quilômetros e só conseguia correr 15. Então eu falei, caraca, sério? Nossa, E aí ele falou assim, então é super possível, você tem uma estabilidade na doença já há algum tempo, então vai atrás, né? Começa a treinar, dieta balanceada e tudo mais, e é plenamente possível. E aí, quando ele me falou isso, eu super me animei, né, para fazer. E aí, em 2020, eu tava assim, tava treinando bonitinho, participava de uma assessoria de corrida e tal. Cheguei a correr ainda em 2020 duas trail run, uma, inclusive, né, porque eu sou pouco sortuda, né? Em uma eu caí, quebrei meu cox, e aí, mas eu corri duas trail em 2020, só que depois entrou a pandemia, cara, e eu parei com tudo, assim, foram 2 anos aí trancada em casa mesmo, porque no começo eu tinha muito, muito medo, porque eu não sabia, né? Eu estava no grupo ali de é risco, né? comorbidade, de risco, então não dava para bobear. E aí eu fiquei muito parada. E aí agora que eu tô retomando esse ano, né, que eu tô retomando, então, pô, tô fazendo uma dietinha aí, tentando, né, voltar para um peso mais legal, voltando a fazer umas caminhadas e tudo mais, mas eu tô muito muito animada em voltar, fazendo trilha, né, que é uma coisa que eu gosto muito, muito. Você falou do meu pai, muito por influência dele, né, que ele gosta, é uma coisa que ele gosta muito, então a gente faz, de vez em quando, ele, minha mãe, minha irmã, o Caio, então vai todo mundo. Então é uma coisa bacana. Eu gosto disso, assim, eu gosto. A doença me desafia, assim, eu tenho muita fadiga, né? Eu tenho muito cansaço, eu me sinto cansada meio que constantemente, né? Mas é uma coisa que eu gosto de me desafiar um pouco, de falar, não, eu acho que eu consigo mais um pouco, né? Eu tô cansada, mas eu acho que eu consigo ir um pouquinho além, eu acho que eu consigo dar mais esse passo, fazer mais essa coisa. E ao mesmo tempo eu sei quando eu tô no meu limite, então assim, não, daqui não dá mais para mim, então
foi uma coisa positiva que a esclerose me trouxe, na verdade, foi esse reconhecimento dos meus limites, sabe? Não só físicos, mas psicológicos e enfim. Então eu acho que a corrida não está ainda no ponto que eu gostaria, mas eu acho que eu estou caminhando para isso, sabe? E vamos ver aí se eu consigo ainda fazer uma maratona, eu te aviso. Ah, por que não? Vou estar aí fazendo Isso, garrafinha barra, de né? Como? dando a garrafinha de água lá, Nossa, né, com semana passada. certeza. Vai, 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 você pode. Olha, eu vou fazer. A gente fez uma brincadeira antes de começar a gravação da nossa entrevista e eu fiz uma. Eu estava falando acerca da maternidade e não quero falar, não vou fazer uma pergunta assim tipo babaca, Uhum. mesmo que eu alguma vez seja. Isso te afetou? Não, não, não. O que quero falar é, desde o ponto de vista geral, como afeta a esclerose múltipla a quem decide ser mãe, ou quem é mãe, ou quem mais que teve a escolha de decidir passa por esse processo de gravidez? Uhum. Até onde eu sei, ficar grávida para uma mulher esclerosada é a melhor coisa da vida, porque aparentemente meio que a esclerose some, entre várias aspas, enquanto a mulher está grávida. Eu não sei se é uma questão hormonal, o que acontece, mas que a mulher tem que parar, obviamente, de tomar os remédios, mas aparentemente tem algum tipo de compensação que eu não sei explicar qual é, que a mulher parece que tem uma gravidez sem surto, assim. O grande medo, e eu já conversei sobre isso com o meu médico, até para entender, porque eu já não estou mais tão novinha, né? Então foi uma conversa necessária que ele sempre me perguntava: Luísa, você vai querer engravidar esse ano? Porque se você for engravidar, a gente precisa parar com remédio, precisa fazer um planejamento aí para você engravidar. Eu falava: não, André, obrigada, quero não. E aí, da última vez que eu fui lá, foi uma conversa mais séria. Eu falei: André, eu não quero engravidar agora, nem nos próximos 2 anos. Tem algum problema de eu esperar estar mais perto ali dos 37, 38 para engravidar, por conta da esclerose especificamente? Ele falou: não, não tem problema nenhum por conta da esclerose. E assim, a gravidez em si não é algo preocupante, né? Normalmente para a mulher esclerosada durante a gravidez, ela não tem os sintomas da esclerose, mesmo estando sem remédio. O problema só que a gente se preocupa é no pós-parto, né? Então, de ter algum surto no pós-parto, que é algo um pouco mais comum, e aí precisa ver direitinho, né, como que o médico vai seguir ali depois que ela tiver o filho. Mas eu acho que em relação a isso, uma que eu nunca pensei assim, de forma muito concreta em ser mãe, né? Você falou que eu sou mãe da Lola e você não explicou. A Lola é um cachorro, tá, gente? Então, a Lola é um cachorro velho, É a inclusive. cachorrinha mais fofa do planeta. Quando eu colocar esta entrevista no Instagram, aliás, eu vou colocar uma foto da Lola, porque é a Tem coisa foto mais da fofa Lola. do planeta. E então, eu nunca pensei assim, realmente, não, eu preciso fazer um plano aqui, porque eu quero engravidar, porque não é algo que está nos meus planos de curto, Indiferentemente sendo esclerose ou não, né? exatamente. Mas eu acho que é algo que acho que todo médico, assim, meio que conversa com as pacientes mulheres para já explicar como é o processo. Então, cara, se você quiser engravidar, avisa, porque a gente precisa planejar certinho, né? Tirar medicamento. Durante a gravidez talvez não seja um problema, porque existe, enfim, sabe Deus o que, essa compensação aí. Mas no pós-parto a gente vai ter que ver como que fica, né? Mas enfim. Pessoal, somente para vocês saberem, nossas posições políticas estão bem claras, mas nossas posições médicas, não, porque a gente não é médico. Se você está sentindo algum sintoma, se você está sentindo alguma ideia, se você tem um diagnóstico, e não, porque eu escutei lá no podcast. Não. Todo você tem que ir até o médico e tirar a dúvida com seu médico. E se você quiser uma segunda opinião, vai numa segunda opinião. Aqui a gente está contando uma história, está compartilhando uma experiência com vocês. Qualquer parecer médico, por favor, vai, qualquer dúvida que você tenha, não vai no Google, o Google só manda para a funerária, você, por favor, vai para o seu médico ou fale com alguém da área da saúde. Aqui a gente só fala besteira e política. Exatamente isso. Já para ir dando uma fechada aqui nessa nossa conversa, vamos aí para uma parte mais futurística.
Luísa do passado parece que pegou todas para ela. Ela não deixou nada para você. Todo o sofrimento ela pegou. Agora a Luísa do presente tá mais relax, mais de boa. Não vou falar mais relax, mas tá mais de boa, mais de buenas aí com sua amiga, com sua amiga obrigatória, né? Uhum. Tá. Como você se enxerga para um futuro? Dentro do que cabe. Não daquele tipo coach, daqui a 5 anos me vende essa caneta. Não. É tipo, isso vai dar tanto Me problema. vende essa caneta foi ótimo. Mas, tipo, como você se vê daqui a 5 anos? Já se entendendo mais como uma mulher que vai entrar nos 40 e toda essa coisa. Então, para começar, vai tomar no seu cu. Eu não vou entrar nos 40 daqui 5 anos, tá? Você Então, falou 37, 38 daqui a 2 anos, eu estou fazendo minhas não, contas não é dentro do que daqui a 2 cabe. anos. Você tá ruim de conta, você. Tá muito Tá, ruim de tá. conta. Eu Eu sou tô mais de com humanas. Eu sou mais de humanas. Você tem que meter o meme da Nazaré neste momento da entrevista, tá? É, então, não. Eu acho que assim, eu não sei, eu não sou muito boa de fazer esses planejamentos assim de longo prazo para mim mesmo, que é engraçado, porque eu sou uma planejadora, né, dentro Sim, da sim, área de sim, 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 marketing, sim, 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 mas sim. para minha vida nem tanto. Mas assim, se eu fosse pensar em como da minha vida daqui a alguns vários anos com esclerose e tudo mais, eu diria que eu vou me aproveitar muito disso para meter a Dercy Gonçalves, entendeu? Vou me aproveitar muito, assim, Luísa esclerosada, cara, eu vou falar o que me der na telha, eu vou assim, Ah, tipo, sem papas na língua, porque e- daí qualquer coisa eu meto a culpa na sim. esclerose, Ah, entendeu? Não, que eu sou você sabe que esclerosada, eu sou tá? a desculpa. Oh, mas pelo menos você vai ser divertido. Por favor, eu quero manter essa amizade por muito tempo para eu ser Pra você ver quem isso, te né? ajude a sair da delegacia, para fazer depois o vídeo, né? A Exatamente. gente se manda tanto meme. Hoje eu estava no Sesc, do Sesc Pompeia, aliás, um abraço para o pessoal do Sesc, que é maravilhoso, parabéns pelo trabalho que fazem em São Paulo. Eu estava no Sesc Pompeia jantando com o Carlos e estava lendo uma notícia de um brasileiro que, obviamente, tinha que ter um meme nesta entrevista, né? Senão não era uma conversa nossa. Era um brasileiro que pratica jiu-jitsu, que estava no metrô de Nova York, e aí ele foi ofendido. Você viu? Aí no final da entrevista ele falou: não, mas não teve briga, só teve um processo educativo. É Eu isso. falei, gente, mas esse método Paulo Freire tá interessante. Olha, uma delícia, todas as nossas conversas terminam assim, indiferentemente do assunto que for. Isso para mim é uma felicidade muito grande, verdade? Agora, se para terminar, para fechar aqui o assunto, um livro que você acha inspirador, que você acha que você gosta de ler, que te define um pouco e que você acha que as pessoas que nos escutam poderiam achar interessante também. Olha, eu sou uma grande fã do Gabriel Garcia Marques e eu já li vários livros dele, é até difícil indicar um, mas O Amor dos Tempos do Cólera é um livro muito, muito bonito, muito que eu gosto muito, assim, que me trouxe uns sentimentos muito bons, assim, bons momentos. Então eu acho que eu deixo esse livro como recomendação. É, realmente é uma recomendação muito boa. Eu também sou bem chegado em Gabriel Garcia Marques, né? O primeiro ator que eu li na minha vida, com 13 anos. E não sei, eu sou obrigado. É uma pergunta um pouco meio que. Vamos ver, mas você se conseguiria definir uma frase, uma palavra? Tem alguma? Ai, difícil, hein? Eu acho que não, eu acho que não. Eu tenho tantos interesses e tantas vontades e tantas coisas que eu não consigo condensar tudo isso em uma frase só, né? Até a minha doença é múltipla, sabe? Então, assim, é difícil. Eu acho que eu não consigo, Saboá. Vou ficar te devendo essa. Não, mas não é não um dever, porque, tipo, a pergunta foi até como é que eu estava até instigando com essa pergunta, né? A minha provocação foi essa: você consegue? Porque, obviamente, é igual que eu
eu sou a moça perfeita para se casar há 2 séculos atrás. Eu sei fazer tricô, eu sei cozinhar, eu sei pintar, eu sei o que, eu falo, eu leio, eu escrevo. Mas hoje em dia eu entendi que por que eu tenho que me encaixar em uma coisa só se eu gosto de todas essas e em algumas dessas sou bom. Então por que eu tenho que me encaixar? Não tem por que me encaixar. E a última, assim, para fechar agora, o assunto é assim: a todos os meus convidados, eu peço para eles me recomendar uma música. Por quê? Porque eu estou fazendo uma playlist no Spotify e nessa playlist estamos colocando músicas que te inspirem, músicas boa vibe, música que te represente, aquela música de fazer faxina ou de pegar forte no treino, a música que for que você gostar. Ela vai depois para o playlist Músicas Mais Eu, que vai estar o link aqui na descrição do episódio. E aí cada convidado está acrescentando uma. Então chegou o seu momento de acrescentar sua música. Deixa eu pensar. Tem uma música que me traz uma sensação muito boa, que é aquela Oração ao Tempo. Ok. E eu acho que é uma música que eu lembro dessa música uma vez que eu estava viajando com meu pai. A Cecília tinha acabado de nascer e minha mãe não pôde viajar com a gente justamente por conta disso, e foi viajar só eu e meu pai. Eu lembro da gente sentado no bar do hotel, assim, né, tomando um drink, numa noite quente, assim, um vento gostoso, e tava tocando essa música. E foi tão, sabe quando fica marcado em você, assim, um dia tão gostoso, com uma pessoa maravilhosa, com um clima bom, e aí ficou marcado isso. E eu acho que é uma música que me traz sempre uma sensação boa, sabe? Que bom, que bonito. Nossa, obrigado por compartilhar com a gente esse presente pessoal. O presente realmente foi meu, sigue sendo meu, de ter você como amiga na minha vida. Você é um anjo, desejo o melhor para você nos seus caminhos, o que esteja por vir, em todos os seus bons desejos, em tudo o que você quer, e e que dentro do que seja para ser, que você tenha toda essa saúde que você também merece. Muito obrigado por compartilhar suas palavras, suas experiências, e espero que estas palavras inspirem a outro do mesmo jeito que foram inspiradoras para mim, e que sei que e eu também tenho passado essa inspiração para outras pessoas. Com certeza, você é pura inspiração e eu acho que eu já te falei algumas vezes, mas nunca é demais. Você realmente é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que eu gosto demais, demais, demais mesmo. E é isso. Bom, estamos sempre aí. Obrigado por esta nossa conversação mais estranha de todas, por ter que fazer uma entrevista que poderíamos ter feito aqui na mesa da minha casa, tomando café ou um vinho. A gente decidiu fazer assim, mas quando as coisas são para ser, é assim. Um abraço muito forte, amo muito você e bom, que tenham uma excelente semana. Para todos os que nos estão escutando, por favor, se subscrevam, curtam, compartilhem. Espero que tenham gostado. Se você tem uma história também, se você se sentiu inspirado, se você também passou por um processo onde isso te afetou e você acha que sua história pode inspirar a outros, compartilhe aqui através dos comentários, compartilhe esta história com alguém que talvez você saiba que está passando por um processo parecido e que precisa dessa inspiração. Falem com a gente também, se precisam de apoio, a gente pode orientar para onde vocês podem ir para ter esse apoio necessário. Se cuidam, bebam bastante água, escutem bastante podcast e até a próxima segunda-feira com um novo episódio Mais Eu e sexta-feira com mais uma entrevista. Tchau! Beijo.